Boa tarde a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é sábado, dia 11 de março de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, meus queridos, hoje nós vamos dar início ao nosso vídeo comentando a lição 70, que é a lição do dia de hoje, que é uma lição muito profunda, né? Que é uma lição sobre a qual, de uma forma geral, nós, de forma direta ou indireta, nós falamos dessa lição praticamente todos os dias, né? E a lição 70, ela declara: a minha salvação vem de mim, né? Aí Jesus diz: toda tentação nada mais é do que alguma forma da tentação básica de não acreditares na ideia para o dia de hoje. Quer dizer, todos os nossos problemas, eles acabam derivando da gente não acreditar nessa frase: a minha salvação vem de mim. A salvação parece vir de qualquer lugar, exceto de ti. Assim também acontece com a fonte da culpa. Tu não vês nem a culpa, nem a salvação como estando em tua própria mente e em nenhum outro lugar. Quando reconheceres que toda a culpa é apenas uma invenção da tua mente, também reconhecerás que a culpa e a salvação têm que estar no mesmo lugar. Ao compreenderes isso, tu és salvo. O custo aparente de aceitar a ideia de hoje é o seguinte: significa que nada fora de ti pode salvar-te e nada fora de ti pode dar-te paz. Mas também significa que nada fora de ti pode te ferir, perturbar a tua paz ou transtornar-te de modo algum. A ideia de hoje te coloca no controle do universo, onde é o teu devido lugar devido ao que tu és. Esse não é um papel que possa ser aceito parcialmente, e com certeza estás começando a ver que aceitá-lo é a salvação. Porém, talvez não esteja claro para ti porque o reconhecimento da presença da culpa na tua própria mente acarreta o reconhecimento de que a salvação está lá também. Deus não teria posto remédio para a doença onde ele não pudesse ter utilidade. Esse é o modo como a tua mente tem funcionado, mas não a sua, quer dizer, não a mente de Deus. Ele quer que sejas curado e por isso tem mantido a fonte da cura onde a cura se faz necessária. Tu tens tentado fazer exatamente o oposto, fazendo todas as expectativas, por mais distorcidas e fantásticas que sejam, para separar a cura da doença para a qual ela se destinava, conservando assim a doença. O teu propósito era o de assegurar que a cura não ocorresse. O propósito de Deus era o de assegurar que a cura ocorresse. Né? O que ele está dizendo aqui é que Deus não vai botar uma cura num lugar onde a doença não exista, né? Não exista aí entre aspas, porque a gente já sabe que a doença não tem existência verdadeira, né? Hoje praticamos o reconhecimento de que a vontade de Deus e a nossa são, na realidade, a mesma nisso. Deus quer que sejamos curados e nós realmente não queremos ficar doentes, pois isso nos faz infelizes. Portanto, ao aceitarmos a ideia para o dia de hoje, estamos realmente de acordo com Deus. Ele não quer que fiquemos doentes, nós também não. Deus quer que sejamos curados e nós também. Bom, aí ele vai falar aqui dos períodos de prática, né? Então, a gente vai repetir a ideia de hoje e declarar
acrescentar uma declaração que signifique o nosso reconhecimento de que a salvação não vem de nada fora de mim. A minha salvação vem de mim, não pode vir de nenhum outro lugar. A minha salvação vem de mim, não pode vir de nenhum outro lugar, né? Aí ele pede. Em seguida, dedica alguns minutos com os olhos fechados para rever alguns dos elementos externos nos quais tenha buscado a salvação do passado, no passado, em outras pessoas, em posses, em várias situações e eventos e em autoconceitos que buscaste tornar reais. Vamos reconhecer que a salvação não está lá, né? E dizer a nós mesmos: a minha salvação não pode vir de nenhuma dessas coisas. A minha salvação vem de mim e só de mim. Então, a minha salvação não pode vir de algo externo. A minha salvação vem de mim. A gente já vai aprofundar essa ideia, tá? Nós já vamos nos aprofundar nessa ideia, tá? Agora, mais uma vez, tentaremos alcançar a luz em ti, que é onde está a tua salvação. Não podes achá-la nas nuvens que cercam a luz, e é nelas que a tens buscado. Não está lá. Está depois das nuvens, na luz que está além. Lembra-te de que terás que atravessar as nuvens antes de poderes alcançar a luz. Mas lembra-te também de que nunca achaste nessa configuração de nuvens, imaginada por ti, nada que perdurasse ou que quisesses. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando das ilusões do ego. Ele está falando que tudo nesse mundo nada mais é do que ilusório, tá? E que a gente não vai achar o significado que nós verdadeiramente buscamos em nada externo, tá? Já que todas as ilusões de salvação falharam para ti, certamente não queres permanecer nas nuvens, inutilmente procurando ídolos, quando poderias com tanta facilidade caminhar até a luz da real salvação. Tenta ultrapassar as nuvens por quaisquer meios que te agradem. Se isso puder ajudar-te, pense em mim segurando na tua mão e te conduzindo, né? E aqui ele está falando como Jesus Cristo, né? E aí ontem eu pedi a vocês que lessem, que procurassem na conta no Instagram o conto Pegadas na Areia, né? Alguns foram lá, buscaram. Eu publiquei em abril do ano passado o Pegadas na Areia, tá? No início de abril, se eu não estou enganada. E alguns foram lá, buscaram e até deram uma curtida. Então vai lá, procura esse post que eu fiz no início de abril, tá? Tá lá, Pegadas na Areia. É disso que ele tá falando. E eu te asseguro que essa não será nenhuma fantasia vã. Quer dizer, o que ele está dizendo, realmente ele está segurando nas nossas mãos, tá? O Pegadas na Areia, ele é um conto, ele é uma metáfora. Não estou dizendo para vocês que aconteceu, mas a ideia que Jesus está querendo trazer aqui é exatamente a ideia do conto Pegadas na Areia, tá? Então, lembra-te de que a tua salvação vem de ti e nada, exceto os teus próprios pensamentos, pode impedir o teu progresso. Estás livre de qualquer interferência externa. Tu estás a cargo da tua salvação. Tu estás a cargo da salvação do mundo. Por quê? Porque o mundo é uma criação da sua mente. Porque o mundo é uma criação da minha mente, tá? Então a gente diz: a minha salvação vem de mim, nada fora de mim pode me deter. A salvação do mundo e a minha estão dentro de mim, né? Então eu vou salvar o mundo. Como é que eu salvo o mundo? Eu salvo o mundo curando a minha mente, né? Então basicamente é disso que Jesus está falando nessa nossa lição no dia de hoje, tá bom? E aí, gente, você pode, como é que você vai fazer essa prática hoje com a sua criança interior? Você pode se visualizar, você adulto, indo lá e salvando a sua criança, tá? Essa vai ser uma maneira bem bacana de você levar para sua criança interior a noção de que a sua salvação, a salvação dela vem de você.
Entenderam o que eu gostaria que vocês fizessem no dia de hoje? O que eu gostaria que vocês fizessem no dia de hoje é justamente isso. É mostrar para a criança de vocês que hoje, no dia de hoje, vocês são o pai e a mãe dela, da sua criança interior, tá? E você tá lá para ela. Então, se visualiza numa situação que tenha sido muito difícil para ela e você vai lá, você vai intervir, você vai levar uma cura para ela, você vai levar alegria, você vai levar amor, você vai levar conforto, tá? Faça isso no dia de hoje, tá bom? Então, o que mais que eu tenho para falar hoje? A gente tem que ler o texto do livro da Marianne Williamson, que hoje é um texto de reflexão, tá? Então, texto do dia 70, sobre o reconhecimento da nossa fonte. E aqui tem algo muito importante para falar para vocês, que eu fiquei muito feliz de ler, tá? Porque eu ainda não li o livro, eu tô lendo esse livro junto com vocês, tá? Então eu ainda não tinha lido esse texto e obviamente nós vamos nos aprofundar muito nisso nas lives do livro texto, tá bom? Mas a Marianne Williamson, ela tá fazendo a mesma interpretação que eu já tinha feito do livro texto de Um Curso em Milagres e que eu achava que era uma coisa da minha cabeça, né? E eu fiquei muito feliz em ver que ela reconheceu no curso exatamente o que eu tinha reconhecido, tá? Então, o que ela diz? Sobre o reconhecimento da nossa fonte. Vocês já vão entender, né, do que eu tô falando. De acordo com o Curso em Milagres, o problema que nós temos é um problema de autoria. Lembra que eu falei para vocês que o problema da autoridade, ou a questão da autoridade, eu não me lembro como é o nome exatamente da sessão, que para mim é o problema da autoria e não da autoridade. Lembram disso? Tá? Então, o que nós temos é um problema de autoria. Ao não reconhecermos a nossa fonte divina, nós expressamos a nós mesmos como criações do mundo, em vez de nos expressarmos como criações do Espírito. O mundo imprimiu sobre as nossas psiques suas fraturas e dores. E não há sentido em tentar curar essas dores até que nós curemos o nosso senso deslocado de herança. Quer dizer, eu acho que sou herdeiro do mundo, eu acho que sou herdeira do mundo. Não, eu sou a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado. Você é o filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Então, você é o herdeiro de Deus e não o herdeiro do mundo, tá? Nós não somos crianças do mundo, nós somos as crianças de Deus, tá? Nós não temos que permitir que uma informação falsa de um mundo cansado, né, nos afete da forma como tem nos afetado. A confusão sobre a nossa herança divina se traduz em confusão a respeito de nós mesmos. Ao não compreendermos quem nós somos ou de onde nós viemos, nós achamos difícil compreender quem nós somos agora e onde nós estamos agora. E então nos falta estabilidade espiritual. Na ausência de um senso, de um sentido, de um Criador divino, a mente assume que nós somos os nossos próprios criadores e então o nosso próprio Deus. Se Deus não é grande coisa, né? Eu estou fazendo uma tradução livre aqui de uma expressão em inglês que não dá para traduzir literalmente, né? Então, se Deus não é grande coisa, então eu devo ser grande coisa. Se Deus não é o tal, se Deus não é o maioral, então eu devo ser o tal, eu devo ser o maioral, tá? E nesse pensamento de que nós somos os tais, os maiorais, de que nós somos os maiores,
Isso não se trata meramente de narcisismo. Essa é uma psicose que permeia a condição humana. E nós vamos ampliar essa ideia já já, tá bom? Na lembrança da verdade a respeito de onde nós viemos, né? Nós nos tornamos mais abertos para a verdade de quem nós somos. Então, de onde nós viemos? Nós viemos da fonte, nós viemos de Deus. Quem nós somos? Nós somos os filhos de Deus tendo uma experiência tridimensional nessa matrix, nesse metaverso, tá? É muito importante que vocês entendam isso, é muito importante que isso fique bem claro para vocês, né? Então, naquela sessão do livro-texto, que é sobre a qual Jesus vai falar do problema da autoridade, na verdade, o sentido que ele quer dar para o texto, né? E que, na minha opinião, teria merecido uma nota de rodapé, né? Do tradutor, né? Lá da nossa edição brasileira, a gente teria que ter ganho uma nota de rodapé para essa tradução. Eu tô aqui morrendo de calor, que a porta aqui tá fechada. Eu vou abrir um tiquinho, porque tava um barulho. Vocês me aguardem um minuto, tá? Que eu tô no telefone celular e eu não consigo dar pause no vídeo. Pronto, melhorou. Então, teria merecido, né, uma nota de rodapé, falando que, na verdade, a gente não tá, nós não estamos... Ih, meu Deus, a porta tá meio solta. Nós não estamos falando de um problema de autoridade no sentido de quem é que manda. Nós estamos falando de autoridade no sentido de quem é o nosso autor. Quem é o meu autor? Quem é o meu verdadeiro pai? Quem é a minha verdadeira mãe? Não é? É disso que a gente está falando. E, gente, isso é muito importante para esse processo da cura das nossas crianças interiores. Isso é muito importante, vocês não têm noção. Talvez essa seja a parte mais importante do nosso processo de cura da criança interior. Porque eu já falei para vocês, e eu botei essa frase que eu vou falar para vocês agora, eu botei como subtítulo dos nossos vídeos, né? Nós estamos numa jornada de cura da nossa criança interior através da aceitação do amor de Deus, tá? Através do reconhecimento e da aceitação do amor de Deus por nós, tá? Então a gente precisa entender que se os nossos pais humanos, eles falharam, e sim, eles falharam, e se nós somos pais ou mães, sim, falhamos, né? E, na verdade, a gente falha todos os dias, né? Nós falhamos com os nossos amigos, nós falhamos no trabalho, nós falhamos com os nossos familiares, né? Mas tem uma lição do curso que é somente o amor de Deus é o único amor que existe, né? Então, é exatamente sobre isso que eu tô tentando falar com vocês agora, né? O único amor incondicional que a gente pode ter é o amor de Deus, tá? É o único amor incondicional. E é o amor do nosso Pai, é o amor do nosso Criador. E o nosso Criador nos vê tal como Ele nos criou, né? E aí ela fala essa frase aqui que é profundamente emblemática, né? Ela fala assim: se Deus não é o tal, então eu tenho que ser a tal, né? Se Deus não é o tal, então meu ego é o tal, né? Se Deus não é grande coisa, então quem é que está fazendo isso tudo? Meu ego. O ego do meu amigo, o ego do meu pai, o ego do meu irmão, os egos, né? E aí ela fala uma frase aqui que é sensacional, né? Agora essa expressão fulano é narcisista, Beltrano é narcisista, todo mundo agora é narcisista, né? Então, do ponto de vista psicológico, existe uma psicopatologia chamada transtorno de personalidade narcisista, mas esse transtorno ele precisa ser diagnosticado,
tá? E o diagnóstico de um transtorno de personalidade ou de um outro tipo de psicopatologia, gente, ele não é feito de forma leviana, tá? E ele requer tempo. A gente acaba falando, né, coloquialmente, o fulano é narcisista, o Beltrano é narcisista, mas talvez do ponto de vista clínico isso esteja incorreto, talvez nem seja narcisista, tá? Talvez tenha um outro distúrbio, uma outra dificuldade, tá? Mas ela fala assim, quando a gente acha que é o máximo, né? Então isso não é meramente narcisismo, ela não está falando de narcisismo. Ela não está falando nem do tal do transtorno de personalidade narcisista. Ela está falando de uma psicose que permeia a condição humana. E que psicose é essa? Por que ela está chamando de psicose? Psicose é quando a gente não consegue entrar em contato com a realidade. A gente vive num mundo fantasioso, a gente está psicótico, a gente não consegue lidar com a realidade do senso comum, né? Então tá tudo bem e de repente a pessoa tem um ataque e ela tá lidando com acontecimentos que na verdade só aconteceram dentro da mente dela, tá? Isso seria uma psicose, falando, não tô dando a definição técnica para vocês do que é uma psicose, tá? Mas grosseiramente falando isso seria, eu me desconectando da realidade. Tá? Mas ela tá falando aqui que a gente vive numa psicose coletiva. Por quê? Porque ela está falando conosco sobre o mundo do ego que nós criamos, tá? E esse mundo, sim, é louco. E esse mundo, sim, ele está desconectado da nossa realidade espiritual, tá? Então, em algum nível, maior ou menor, todos nós estamos compartilhando dessa psicose que é a condição humana aqui no metaverso, aqui na terceira dimensão, tá? Aqui nessa Matrix, onde nós acreditamos que estamos separados de Deus, que fomos abandonados por Deus. E nós olhamos para um pai falho, para uma mãe falha. Nós nos ressentimos porque esse pai e essa mãe não pôde nos amar incondicionalmente, como nós lá no nosso supraconsciente a gente sabe que somos amados, nós sabemos que somos amados, tá? E aí a gente se ressente. Por quê? Porque quando a gente é criança, nós achamos que os nossos pais são Deus, tá? E isso que eu vou falar para vocês é psicanálise, tá? Quando nós estamos crescendo e os nossos pais efetivamente eles nos negam o amor deles porque nós não somos do jeito que eles gostariam que nós fôssemos, porque eles têm uma personalidade que ainda está muito dominada pelo ego e não tem aceitação conosco. Então, nós não olhamos para os nossos pais e pensamos assim, nossa, como meus pais são egocêntricos, então meus pais não podem me amar e não podem me aceitar do jeito que eu sou. Não, nós fazemos algo que na verdade é o oposto disso. E todos vocês já passaram pelo que eu vou falar agora, inclusive eu. Nós falamos assim, deve haver algo de muito errado comigo, porque eu não correspondo às expectativas dos meus pais. Ok? E nós crescemos entendendo que há algo intrinsecamente errado conosco. E aí nós começamos a nos contorcer para, de alguma maneira, atender às expectativas dos nossos pais. Ou então nós nos revoltamos, tá? Nós nos revoltamos e falamos, dane-se, meus pais não gostam de mim de qualquer maneira, então tudo bem. Eu vou viver sem essa aprovação e eu vou chamar a atenção deles através da reprovação. É quando a gente vira a ovelha negra da família. É quando a gente vira a criança que é o bode expiatório. E a criança que se contorce para caber, para atender as expectativas do pai e da mãe. Que criança é essa? É a criança de ouro, né?
Então, se você não foi o bode expiatório, talvez você tenha sido a criança de ouro. Ou se você não foi nem o bode expiatório e nem a criança de ouro, talvez você tenha ficado num lugar também muito desafiador, que é aquele lugar onde você não é nenhum nem outro. E você nem sabe quem você é, tá? Então, percebem que enquanto a gente não sanar esse problema de autoria, né, que ela tá nomeando aqui, ela botou autoria mesmo, ela botou a palavra autoria entre aspas, né, porque no texto de Um Curso em Milagres, a tradução está correta, a questão, o problema da autoridade, tá? Mas o sentido que ele quer dar é a questão da autoria. Quem é o meu autor? Quem sou eu? De onde vim, para onde vou? De onde vim? De onde vim é a maior pergunta da humanidade. De onde eu vim? Como eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? E para onde eu vou? Depois que eu morrer, para onde eu irei? Não é? Esse é o problema da autoridade. E se nós não temos, quer dizer, se nós temos claro, muito claro, que nós somos os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, isentos de pecado, nós vamos buscar esse amor que nos falta, do qual nós carecemos, porque nós carecemos desse amor. Esse amor de Deus é a única coisa que nos alimenta verdadeiramente. Nós vamos buscar esse amor onde? Em Deus. Então só tem um jeito de eu trabalhar a minha autoestima. Só tem um jeito. Ah, eu vou contratar um personal stylist. Ótimo, faça isso. Ah, eu vou fazer uma cirurgia plástica para diminuir o meu nariz, porque o meu nariz, ele é impressionantemente grande e feio, né? Não vai resolver. Não vai resolver. Ah, eu vou fazer uma cirurgia de lipoaspiração. Não vai resolver. Por quê, meus queridos? Porque só tem uma coisa que vai fazer com que eu me ame. É eu receber o amor de Deus. E para eu receber o amor de Deus, eu vou ter que me sentir merecedor, merecedora de receber o amor de Deus. E eu vou ter que meditar e eu vou ter que orar, tá? É só assim que é possível eu me abrir para eu ter autoestima. Aí eu vou ter autoestima real, porque eu vou falar assim, bom, se Deus me ama incondicionalmente, quem esse outro pensa que ele é para me maltratar? Ah, e aí, então depois eu vou lá e dou um soco na cara dele? Não, eu me afasto. Eu me afasto porque eu não vou mais me permitir conviver com pessoas que não me tratem bem. Com pessoas que não me tratem da forma como eu entendo que eu sou merecedora, que eu mereço, que eu sou merecedor, tá? Então só tem esse jeito, e eu vou repetir isso para vocês indefinidamente até a gente terminar esse ano. A jornada de cura da nossa criança interior, quem vai curar a sua ferida de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição e de injustiça, é o amor de Deus. É você primeiramente entender que você é uma criança de Deus, você não é uma criança do mundo, tá bom? E aí você vai precisar se abrir para receber o amor de Deus. E quanto mais você se abrir para receber o amor de Deus, mais você vai sentir esse amor de Deus fluindo através de você. E quanto mais você sentir esse amor de Deus fluindo através de você, mais você vai se sentir digno e merecedor, digna ou merecedora de receber o amor de Deus, tá? Então, você vai entrar num círculo virtuoso. Você vai entrar num círculo virtuoso. E isso é maravilhoso, tá? E aí, aquelas questões que antigamente tiravam a sua paz, não vão mais tirar a sua paz. Porque você vai estar firmemente ancorado nesse amor de Deus, tá? E aí, a gente volta para a compreensão da lição, né?
Esse texto de hoje é maravilhoso. Eu diria para vocês que até agora foi o texto que eu mais gostei do livro dela, do A Year of Miracles, um ano de perdão, um ano de milagres, né? Aí a gente volta para a prática da minha salvação vem de mim. A minha salvação vem de mim. Como assim a minha salvação não está em nada externo? Sou eu que crio o que está externo a mim. Eu crio as minhas condições externas, meus queridos. Sou eu que crio. Certo? Então a minha salvação vem de mim. Se eu estou criando a partir da minha mente correta, que está sim rodando o sistema de pensamento do Espírito Santo, então eu estou criando aquilo que é naturalmente bom para a minha vida. Se eu crio o que está fora de mim, então o que está fora de mim, que aparentemente me dá segurança, vamos pegar o exemplo do dinheiro, né? Então eu entendo que a minha salvação vem do dinheiro que eu tenho na minha conta bancária, né? Então a minha salvação vem do dinheiro que eu tenho na minha conta bancária. Mas sou eu, é a minha mente que cria os dígitos na minha conta bancária. Na minha conta bancária hoje podem ter 100 reais, 1.000 reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais, né? Então eu entendo que a minha salvação vem de algo que está fora. Não, a minha salvação vem da correção da minha mente. Quando eu corrijo a minha mente, eu começo a manifestar do lado de fora aquilo que é minimamente necessário para o meu conforto e para o meu bem-estar. Certo? É assim que a coisa funciona. Eu não olho do lado de fora para me segurar. Eu olho do lado de dentro para me conectar e para criar do lado de fora. Vocês já ouviram pessoas falarem coisas do tipo: e aí eu tava no meio de um super problema e a coisa tava ali acontecendo, era super difícil, e eu tava num mato sem cachorro e de repente a salvação apareceu do nada. E de repente a solução veio para mim do nada. Eu não sei, aquilo veio não sei de onde, mas a pessoa apareceu e resolveu o problema para mim. Né? Tem uma lenda não, um conto, eu vou tentar reproduzir para vocês, eu já li há muitos anos, tá? Mas tem um conto que diz que um monge budista, ele estava caminhando e aí, de repente, ele inadvertidamente, né, desavisadamente, ele caiu num penhasco e ele ficou se segurando num galho de uma árvore, né? Só que o galho da árvore era muito frágil para aguentar o peso dele. E embaixo dele, apareceu um tigre, tá? E esse tigre estava ali embaixo, obviamente já se preparando para atacá-lo, né? E ele estava ali naquela situação e ele pensou assim: nossa, eu vou morrer, porque eu vou me soltar aqui desse galho e vou cair na boca do tigre, se eu não morrer da queda antes, né? Mas aí, nesse momento em que ele tem esse pensamento, ele se volta para dentro. Ele se volta para dentro. Ele se reconecta com Deus e ele vê lá no lugar onde ele estava lá pendurado que tinha uns morangos silvestres, umas frutas silvestres, né, penduradas lá. E ele pega a fruta e ele começa a comer a fruta e pensar, olha só, ele vem para o momento presente. No momento em que ele vem para o momento presente, porque ele precisa saborear a fruta, a ajuda chega para ele, né? Então acontece alguma coisa que o tigre é espantado, o galho quebra, mas ele cai em cima de alguma coisa que era fofa, que ele não tinha visto, né? E ele levanta-se e sai caminhando calmamente. Então, qual é a moral da história? A história não é bem assim não, tá? Provavelmente eu tô contando aí com alguma licença poética, tá? Mas qual é a história aqui? Qual é a moral da história? Ele tá desesperado, ele tá no ego. Caí do penhasco, tô pendurado num galho que vai romper,
tem um tigre lá embaixo que vai me comer e eu posso morrer na queda. Mas aí ele se volta, ele fica no momento presente. Ele se reconecta com Deus. E no momento em que ele se reconecta com Deus, a mente certa dele cria a solução. Aparece alguma coisa fofa ali para ele cair, que ou ele não tinha visto ou não existia antes, né? Lembrando que a gente está num holograma que é extremamente plástico e versátil e pode ser transformado, né? E o tigre é espantado por alguma coisa e sai correndo e ele termina lá de comer a frutinha silvestre que ele estava comendo. Então é isso. Onde é que está a nossa salvação? A minha salvação vem de mim. E onde é que está a minha salvação? A minha salvação vem da minha conexão comigo mesma, com o meu ser real. A minha salvação vem de mim, não pode vir de nenhum outro lugar. A minha salvação não pode vir de nenhuma das coisas externas. A minha salvação vem de mim e só de mim. A minha salvação vem de mim, nada fora de mim pode me deter. A salvação do mundo e a minha estão dentro de mim. E aí a gente complementa com o texto da Marianne Williamson, onde ela diz que a nossa reflexão do dia de hoje é sobre o reconhecimento da nossa fonte. Você precisa reconhecer quem foi o seu autor. Vocês imaginem uma bela pintura de Van Gogh. A pintura de Van Gogh, ela carrega em cada pincelada a assinatura do mestre Van Gogh. Entendem? Vocês entendem isso? Você é criação de Deus. Então você carrega em cada célula do seu ser, e literalmente você carrega, porque você tem uma moléculazinha pequenininha, que na verdade não é uma molécula pequena, na verdade é uma macromolécula, que é o seu DNA, que está no núcleo de cada uma das suas células, tá? Então o seu DNA é a assinatura do seu criador. E aí ela diz assim, o mundo imprimiu sobre as nossas psiques suas fraturas e dores. E não há sentido em eu tentar curar essa dor, em nós tentarmos curar essa dor, até que nós curemos o nosso senso de herança deslocado. O nosso senso equivocado de onde vem a nossa herança. Nós não somos crianças do mundo, nós somos as crianças de Deus. Você não é uma criança do mundo, você é uma criança de Deus. E é isso que você tem que dizer para a sua criança interior. Quando você for lá visitar a sua criança interior, quando você for lá nesse bimestre, né, curar a ferida do abandono da sua criança interior, meus queridos. Então é isso que você tem que dizer para ela. Você é uma criança de Deus. Se o seu pai carnal, se o seu pai físico te abandonou, não importa. Abandonou metafórica ou fisicamente. Se a sua mãe te abandonou metafórica ou fisicamente, não importa. Como não importa? Deus nunca te abandonou. Deus Pai nunca te abandonou. Deus Mãe nunca te abandonou. Você precisa se reconectar com Deus. E nessa reconexão é inevitável que você perdoe o seu pai e a sua mãe pelas falhas deles na sua criação. Na sua criação no sentido no atendimento das suas necessidades enquanto você estava crescendo, tá? Porque a sua criação, a gente está falando aqui hoje, no vídeo de hoje, de uma criação no sentido mais amplo, de uma criação no sentido metafísico, numa criação no sentido da pergunta que eu fiz para vocês, mas espera aí, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Para onde... Sabe? Tá bom? Então é isso que precisa entrar na sua cabeça, que quem vai suprir as necessidades da sua criança interior ferida não é o seu pai, não é a sua mãe, não são os seus avós, não é a sua conta bancária. É o amor de Deus. É o amor de Deus. É esse amor que você está buscando. É esse amor que vai consertar a sua vida.
É esse amor que vai remendar o tecido poído da sua vida. É esse amor que vai curar as suas feridas. E algo começou a acontecer aqui, um barulho que eu não sei de onde vem. Bom, meus queridos, eu já estava para terminar o vídeo mesmo. Eu acho que isso é um sinal de que eu tinha que terminar o vídeo, tá? Eu tô aqui no salão da pousada, eu não sei que barulho é esse, algum barulho aí na cozinha. Mas eu já ia terminar, tá bom? Então a gente explora um pouco mais esse assunto no dia de amanhã. Eu deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Tchau!